Meus amigos, bem-vindo à nova temporada do seu programa Infopetro do canal GE. O tema de hoje é sobre o setor elétrico e sobre a possibilidade de nós termos esse ano de 2015 um racionamento. Para responder essa questão, nós convidamos o professor Luciano Lozecan para conversar com a gente sobre esse tema. Luciano, no final do ano passado, havia uma preocupação muito grande sobre a possibilidade de, em 2015, o país enfrentar um racionamento de energia elétrica. Nós já avançamos uma parte do período úmido, né? Já foi o mês de janeiro, já foi o mês de fevereiro, estamos em março. Olhando hoje, na perspectiva de hoje, e considerando o que aconteceu no mês de dezembro, janeiro e fevereiro, qual seria a possibilidade de você ter um racionamento de energia elétrica hoje no Brasil, no ano de 2015? A gente tem rodado modelos, né, de previsão que mostram que para chegar com 10% em novembro de 2015, que seria o início do próximo período de chuvas, a gente teria que ter uma hidrologia correspondente a 80% da média e longo prazo na região sudeste e centro-oeste. Isso não parece muito complicado. 80% da média é abaixo da média, isso significa que na maior parte do tempo a gente tem uma hidrologia superior a esse nível. Só que o que tem acontecido, como você já apontou, tem acontecido nesse começo de ano, é muito preocupante, né? A gente teve em janeiro a pior hidrologia da história, né, da história registrada, né, desde 1931, e em fevereiro e o início de março a gente está rodando por volta de 60% da média de longo prazo. Então a gente está numa situação bastante preocupante. Então a gente tem um elevado risco de racionamento e fatores de demanda e de oferta vão ter uma importância muito grande para a gente chegar nesse limite de novembro de 2015 numa situação que permita não racionar a eletricidade. Que fatores são esses de respeito, por exemplo, à oferta? Quanto à oferta, a gente já citou, né, que é a hidrologia, mas além disso a gente tem a entrada de nova capacidade no sistema. Então a gente tem que ter uma grande preocupação. Então o governo deve estar com todos os seus esforços para colocar nova capacidade no cronograma previsto. A gente sabe que nos últimos tempos a entrada de capacidade tem sido atrasada, os cronogramas em geral estão atrasados. Daqui para frente isso não pode acontecer, porque qualquer energia que não entre no sistema, isso significa um maior risco de desabastecimento. Está acontecendo alguma coisa na demanda que torne a situação mais difícil, que torne a situação mais fácil? Pelo lado da demanda, eu acho que a gente tem as maiores novidades, né? A evolução da carga, que é a demanda mais a perda, então a necessidade de colocar energia no sistema, mostra que esse início do ano e final do ano passado tem tido um comportamento bem inferior ao que seria previsto, né? A gente tem a carga agora de fevereiro, que acabou de ser divulgado pelo ONS, 5,7% inferior ao fevereiro de 2014. Claro que esse dado foi influenciado pelo carnaval, mas ainda assim é uma redução significativa. E se a gente pegar os dados dos 2 meses anteriores, a carga tem sido inferior a um ano atrás. Isso significa que, ao invés de colocar uma necessidade adicional no sistema, a evolução da carga não necessita de nova energia colocada no sistema, o que dá uma certa folga, né, para o abastecimento. Quer dizer, se a gente tivesse essa situação de oferta no início do ano, com o comportamento da demanda sem essa trajetória, a gente já teria uma situação já de racionamento iminente. Quer dizer, foi esse comportamento da demanda, a redução de demanda, que propicia uma situação de que hoje a gente ainda tenha uma possibilidade de reverter essa situação se as chuvas forem favoráveis. É bom citar que é o seguinte, né? A gente não precisa de um dilúvio
Porque 80% da média não é uma ideologia, chover menos que a média. A gente não está falando de uma necessidade de uma chuva acima da média. Né? A gente tá, na verdade, o que preocupa é que os últimos meses têm sido muito ruins. Né? Então, quer dizer, se por um lado a chuva veio por baixo, menos do que a gente esperava, por outro lado a demanda também veio por baixo. Então, de uma certa maneira, compensou não radicalizando o quadro. Se essa chuva por baixo, quer dizer, abaixo daquilo que a gente estava precisando, se você também tivesse uma demanda e não tivesse essa queda, a coisa estaria mais grave hoje. Se a gente pegar assim, a tendência, né, histórica dos últimos anos, a gente tem um crescimento por volta de 3,5% ao ano. Né? E se a gente está decrescendo, isso significa que a situação ficou menos grave. Quando a gente rodava os modelos lá no final do ano, considerando as perspectivas de demanda mais de tendência histórica, se a situação de hidrologia tivesse ocorrido em fevereiro e janeiro como ocorreu, certamente a gente já estaria na iminência de um racionamento. Luciano, olha só, diante desse quadro, quer dizer, o governo ele vem encaminhando uma série de medidas justamente para fazer face a essa situação do setor elétrico, desde o final do ano passado. Qual é o impacto que essas medidas podem ter ou estão tendo concretamente nessa situação de aperto, no mínimo? Né? Pelo lado da demanda, a gente teve duas novidades em 2015, né? A primeira novidade foi a redução do teto do PLD, do preço de curto prazo. Né? Essa redução do teto de preço, na verdade, ela atua pelo lado inverso da redução na demanda. Né? Porque se reduz o preço teto, significa que aqueles consumidores que estão expostos a comprar energia no curto prazo, eles teriam que pagar um preço inferior ao que ocorria anteriormente. Então, isso não seria um sinal adequado à redução de consumo. Por outro lado, a gente também tem a novidade da introdução das bandeiras tarifárias em 2015. Né? Bandeiras tarifárias, ela dá um sinal para o consumidor final, e mesmo aqueles consumidores regulados, os que estão consumindo de energia das distribuidoras, dá um sinal de preços mais elevados, o que levaria a uma redução de consumo. Eu acho que, quer dizer, as bandeiras tarifárias, ela demorou a entrar, porque a previsão era de entrada um ano anterior, e certamente se tivesse entrado com um ano de antecedência, a gente poderia ter uma situação mais confortável hoje. E, além disso, né, quando ela se inicia em 2015, ela poderia ser mais noticiada, né, vários consumidores, certamente, principalmente consumidores residenciais, eles foram surpreendidos pelo aumento da tarifa, pelo aumento da conta de energia em função das bandeiras tarifárias. Então, se tivesse uma propaganda maior, uma conscientização maior do consumidor, provavelmente o impacto de redução de consumo poderia ter se dado em um ritmo superior e até com antecedência já em janeiro, né? Quando você olha assim para 2015, o que você acha que o que de mais importante vai acontecer? Né? Quando a gente olha assim, olha, a gente tem 2015 pela frente, qual vai ser assim, o grande desafio do setor elétrico? Vai ser resolver, por um lado, todo o imbróglio financeiro, de custo, etc., que tem desse lado, ou sobreviver e conseguir chegar até o final sem racionamento, sem nada? Quer dizer, qual vai ser... Eu acho que Pode se contar a história de 2015, você acha que vou contar que história? Eu acho que a questão imediata é a questão do racionamento. Eu acho que o racionamento impõe um custo social político, né, muito elevado. Né? Então, evitar o racionamento, quer dizer, tem muitos elementos que não são de medidas, e tem a ver mais com aspectos estocásticos, com sorte, né, com a chuva. Né? O primeiro passo seria conseguir respirar até novembro de 2015, quando se inicia o próximo período úmido. Se a gente não tiver um racionamento, ainda assim a gente tem várias questões, vários dilemas a enfrentar para os próximos anos. Né? A gente teve uma explosão de preços de eletricidade, a gente tem preços hoje, tanto de curto prazo quanto de longo prazo, que são maiores do que a gente vinha experimentando na trajetória. Na verdade, a gente tem uma quebra de
de nível, né, de precificação de energia, né, isso vai forçar uma mudança, né, na matriz de consumo. Certamente a eletricidade daqui para frente vai ser encarada com um componente mais forte de custos e não como uma vantagem competitiva, como acontecia há tempos atrás, né? E além disso, a gente tem questões da própria, assim, das relações setoriais que também têm que ser resolvidas, né? Que os fluxos financeiros eles ainda estão descasados, né? A gente tem uma recomposição que deve acontecer nos próximos meses, mas que é um desafio para que o setor se organize e aí a gente recupere uma tendência de expansão mais sustentada e aí uma perspectiva também de utilizar componentes de políticas mais de longo prazo, né? Eu acho que também a escassez de energia ela pode gerar uma agenda positiva, né? Um exemplo, acho que é bastante relevante, é para a geração distribuída, né? A gente teve várias tentativas, né, de estímulo da geração distribuída nos últimos anos e que não tem obtido sucesso, né? Esse novo paradigma de preço, esse novo nível de precificação de eletricidade, ele naturalmente vai levar a uma maior competitividade, um maior interesse, um maior consenso em torno da geração distribuída de eletricidade, o que é positivo porque leva aspectos não só de segurança energética, mas também pode embutir aspectos ambientais, principalmente quando as fontes distribuídas promovidas são menos nocivas ao meio ambiente, a fonte solar, né, que tem se mostrado bastante promissora, né? Então você acredita que esse ano de 2015 vai continuar sendo, como 2014, um ano difícil para o setor? Certamente é um ano difícil e, sem dúvida, será um ano de modificações, né? Eu acho que a situação que veio se arrastando, né, desde 2012, 2013, 2014, chegou num ponto que não pode ser mais postergada, né? Então é um ano de recuperação dos fluxos financeiros, readequação tarifária e também de uma nova perspectiva de operação e expansão do sistema, né? Em que fica mais claro que a gente precisa de fontes mais confiáveis para operarem na base e, por outro lado, também medidas que promovam a eficiência do consumo ou de maior eficiência na produção de energia, como a cogeração, elas se tornam mais atrativas e devem ter um melhor resultado, uma maior participação a partir de 2015. Bom, eu queria agradecer a participação do professor Luciano no nosso programa. Esse é um tema que nós fatalmente vamos retornar a ele ao longo desse ano, porque é um tema crucial para o país. E queria convidar vocês para assistirem outros programas dessa nova temporada no seu canal GE do Grupo de Economia da Energia.